Para a prática de manipulação do hidrocoloide irreversível, que é o alginato, nós iremos necessitar de um manequim dentado, iremos realizar a moldagem só superior, espátula plástica para manipulação do alginato, como também a cubeta, que deverá ser utilizada apenas para manipulação do alginato, moldeira de estoque superior que caiba o manequim, medidor de pó e água do alginato, cera utilidade para individualização da moldeira de estoque e o lecron. Para a seleção da moldeira de estoque superior, nós deveremos acomodar a moldeira por trás do último elemento dentário e por rotação a moldeira deverá ser acomodada no arco superior. Deverá recobrir toda a estrutura de interesse a ser moldada e deixar uma folga de 2 a 3 milímetros e ao espaço para o material de moldagem. Em toda moldeira de estoque, ou seja, moldeira que vocês irão comprar nas casas de materiais dentários, ela tem uma forma definida de acordo com a filosofia do fabricante dessa moldeira. Então, normalmente, na maioria das vezes que nós formos realizar moldagens, há necessidade de adequação dessa moldeira para o nosso paciente. Então, nesse caso, a moldeira recobre toda a área de interesse protético, deixa uma folga de 2 a 3 milímetros. Entretanto, se nós observarmos, na região posterior, existe uma distância de 2 a 3 milímetros do fundo de saco do manequim. Entretanto, na região anterior, essa moldeira ela apresenta-se curta. Então, nessa hora, nós precisamos adequar a forma da moldeira ao nosso paciente, porque o material de moldagem não poderá ficar sem o suporte da moldeira. E nos materiais como o alginato, a individualização da moldeira de estoque ou adequação da moldeira de estoque ao nosso paciente é realizado com a cera chamada cera utilidade. Então, nós vamos agora completar com a cera utilidade a borda anterior da moldeira para que ela apresente a mesma característica da posterior, 2 a 3 milímetros para chegar no fundo de saco. Então, esse complemento deverá ser realizado com um bastão de cera utilidade. Nós iremos adaptar de tal forma que o bastão cavalgue sobre a borda da moldeira. Então, ela deverá agora permitir o alongamento nessa região e deverá ficar adaptado de tal forma que alongue o comprimento, mas que fique preso não só pela face interna, mas pela face externa. E tendo cuidado também que esse complemento não preencha as retenções em forma de perfuração que essa moldeira apresenta. Então, feito isso, nós retornamos ao nosso paciente e vamos observar se esse comprimento foi satisfatório. Então, voltamos e agora a gente percebe que o complemento que foi colocado individualizando a moldeira ao nosso paciente está satisfatório, ou seja, a borda da cera agora é a adequação da moldeira, deixando de 2 a 3 milímetros para o fundo de saco. É uma outra adequação da moldeira de estoque que deverá ser realizada, é a confecção de uma dicagem ou uma barreira posterior. Essa barreira não é alongando a moldeira, como nós fizemos aqui na parte anterior, mas sim uma dicagem no sentido vertical, uma barreira que terá como finalidade evitar o escoamento do material de moldagem para a orofaringe do nosso paciente. Em casos de moldagens em pacientes cujo palato seja muito ogival ou muito profundo, nós poderemos também fazer esse complemento com a cera utilidade. Isso possibilita a diminuição da ocorrência de bolhas no palato
devido ao aprisionamento do ar nessa região. Após a adequação da moldeira de estoque com a cera utilidade, região anterior e região posterior, nós iremos agora promover retenções mecânicas nesse material. A cera agora faz parte da nossa moldeira. Então, o material de moldagem deverá ficar aderido à cera. Um dos recursos que nós utilizamos aqui na disciplina é colocar algodão removemos os excessos e após esse procedimento a moldeira está apta para realizar a moldagem, ou seja, a cera está aderida à moldeira, o algodão está aderido à cera e o material de moldagem ficará fixado à cera, que está com o algodão, promovendo assim a estabilidade do material na borda onde houve o complemento da moldeira de estoque. Concluída a adequação da moldeira, nós agora iremos proporcionar e manipular o material de moldagem, que no caso é o hidrocoloide irreversível ou os alginatos. O fabricante já nos oferece os medidores específicos para esse material. Um medidor de pó, um medidor de água. A cada porção de pó que for empregada, nós utilizaremos uma medida de água. Cada círculo contínuo que tem no medidor de água corresponde a uma medida do pó proporcionado em volume. Alguns fabricantes oferecem um medidor de água para 3 porções e outros fabricantes oferecem um medidor de água para 2 porções. Então, uma porção de pó para uma porção de líquido que corresponde ao círculo contínuo. Nessa prática, nós iremos utilizar 3 porções de pó e, consequentemente, 3 medidas de água. Inicialmente, coloca-se primeiro o pó com o material proporcionado, 3 porções de pó e 3 de água, com a cubeta específica para ser utilizada com alginato. Nós iremos colocar inicialmente as 3 medidas de água e depois o pó sobre a água. Hidrata-se o pó, a água vai hidratar o pó e em seguida a manipulação deverá ser vigorosa ao encontro das paredes da cubeta ou do grau. A espátula deverá ser espátula plástica. Após a manipulação em torno de 30 segundos aproximadamente, nós teremos agora uma massa uniforme. Iremos carregar a moldeira preenchendo toda a área. Indo até as bordas. Após esse procedimento, o excesso do material que ficou na cubeta, nós iremos agora levar ao nosso paciente. Essa atitude, essa conduta, permite que não fique presenças de bolhas de ar entre os dentes e o molde na hora que nós formos realizar a moldagem. Leva, centraliza e comprime até que chegue na região de fundo de saco. Um cuidado que nós deveremos ter é que durante a compressão do conjunto material de moldagem e moldeira, que nós iremos copiar até o fundo de saco. A base do manequim não nos interessa. O nosso paciente não terá a base do manequim. Então, o material escoou até o fundo de saco está suficiente.
mantém-se todo o conjunto centralizado. Nesse momento tem que continuar contendo o conjunto para que não haja distorções, e passado em torno de 2 a 3 minutos ocorre a mudança física do material, ou seja, houve a gelificação e ele registrou a imagem. Com isso nós iremos remover o molde da cavidade bucal em um movimento, em uma só direção. Não poderá fazer tentativas de folga do molde, senão nós iremos causar deformações plásticas de caráter permanente no alginato. Então, em um só sentido, a gente remove o molde da cavidade bucal e com isso a gente avalia aquilo que a gente pretendia fazer, ou seja, toda a estrutura copiada, né, com ausência de bolhas na área funcional de trabalho, e agora nós iremos transformar o molde em modelo. Nessa prática vocês farão, além do alginato, a prática do gesso tipo 4 e do gesso tipo 3 para a confecção da base. Após a análise do molde e eles tendo preenchido os critérios de que está de acordo com aquilo que você necessita, então o molde deverá ser lavado, desinfectado, seguindo o protocolo que nós utilizamos aqui. Enquanto vocês providenciam a pesagem e adequação do gesso, ele deverá permanecer em uma caixinha umidificadora, aqui nós, na presença de umidade, com essa caixa umidificadora que deverá ser tampada, fechada, para que não haja a perda da água do alginato para o meio ambiente. A finalidade dessa caixa umidificadora é impedir que o alginato perca água para o meio ambiente, como também ele não poderá ficar na bancada de trabalho, que o alginato tem como característica sofrer sorção, ou seja, ou ele perde água para o meio ambiente, sofrendo a desidratação, e se por acaso ficar num ambiente imerso em água, ele irá absorver a água do ambiente em que ele foi colocado, causando assim, tanto pela perda da água como pela absorção da água, deformidades no molde e, consequentemente, o modelo não corresponderá à cavidade bucal do nosso paciente. Então, o molde deverá ficar em uma caixa umidificadora fechada até que seja providenciado o gesso para o vazamento do modelo. Para a transformação do nosso molde em modelos, nós iremos empregar na prática o gesso tipo 4, que é também chamado gesso especial, e o gesso tipo 2 ou tipo 3 para a confecção da base. Vocês nessa prática irão manipular o alginato, manipular o gesso tipo 4 e manipular o gesso tipo 2. Então o fabricante preconiza para o gesso tipo 4 que para cada 100 gramas de gesso seja utilizado em torno de 20 ml de água. Na prática de transformação do molde em modelo, nós iremos utilizar 50 gramas desse gesso, consequentemente, a metade do que o fabricante preconiza de água, 10 ml de água. Deixamos uma faixa de mais ou menos 2 milímetros, já que estamos fazendo uma manipulação manual e não uma manipulação a vácuo. Então, colocamos na seringa 12 ml, embora só sejam utilizados inicialmente 10 ml no início da proporção. A mesma coisa será em relação ao gesso tipo 2, que nós iremos empregar 100 gramas para a confecção do modelo, e o fabricante preconiza em torno de 40 a 50 ml para 100 gramas. Se for o gesso tipo 3, em torno de 30 ml para cada 100 gramas de gesso. Então, inicialmente, iremos colocar 10 ml de água na cubeta específica para o gesso, deixamos 2 ml de reserva. Se houver necessidade, utilizaremos esses 2 ml, já que a manipulação é manual e não a vácuo. Sobre a água, nós iremos
colocar o pó, que já foi previamente pesado. E a espátula para manipulação desse material será a espátula metálica. Então a gente percebe, quando começamos a manipular, que o material ele está arenoso. Então isso significa que há necessidade de você incorporar mais um pouco de água. Colocamos mais 1 ml, deixamos ainda 1 ml na seringa, se houver necessidade, e aí observamos que com 1 ml a consistência do gesso está satisfatória. Não há necessidade de acrescentar o outro ml que ficou de reserva na seringa. Iniciamos com 10, se houver necessidade, vamos acrescentando de 1 em 1. Manipulação vigorosa, para que haja uma boa formação dos cristais, de encontro à parede do grau ou da cubeta. Feito isso, com auxílio de um vibrador, nós já poderemos inicialmente remover um pouco das bolhas de manipulação, levando a cubeta ao vibrador. Vocês começam a observar que as bolhas, por serem mais leves, começam a vir para a superfície. Isso já diminui significantemente a possibilidade de bolhas durante o vazamento do modelo. E em seguida, levamos o nosso molde ao vibrador, pressionamos e em pequenas porções nós vamos colocando aqui no centro do molde, esperando que o gesso escoe de baixo para cima, preenchendo todas as lacunas e evitando que o ar fique aprisionado no molde. Vamos acrescentando, esperando que o gesso preencha toda a área dos dentes de baixo para cima, evitando que o ar seja aprisionado e em pequenas porções a gente vai fazendo todo o preenchimento. Essa primeira camada da área funcional do molde será feita com gesso tipo 4, 50 gramas é mais do que suficiente para isso. E vamos auxiliando o escoamento do material até que toda essa região esteja preenchida. Utilizamos todo o restante do material que ficou na cubeta e após o gesso preencher toda a área funcional, nós não iremos mais necessitar do vibrador. Vamos agora preencher o restante da camada sem o auxílio do vibrador, porque vamos aumentar a altura e para conseguirmos aumentar a altura, na presença do vibrador, a gente não conseguirá esse intento. Então remove o conjunto do vibrador e aí preencheremos com o que ficou na cubeta o restante da camada. Não há mais necessidade do vibrador nessa etapa seguinte, porque se você levar o vibrador, o material irá escoar e você perderá o controle sobre aquilo que está fazendo. Como o gesso não permite a adesão químico-mecânica entre ele e o que virá seguinte, há necessidade da colocação de retenções mecânicas, normalmente em forma de pitangas ou suspiros, para que após a cristalização inicial, em torno de 10 a 15 minutos, quando o gesso perder o brilho, nós possamos confeccionar a base com outro gesso. Então, o mesmo cuidado que nós tivemos anteriormente de manter o molde no umidificador enquanto se providenciava o material para a confecção do modelo, esse mesmo cuidado você deverá ter na hora que espera em torno de 10 a 15 minutos para a confecção da base. Então esse molde
irá ficar na câmara umidificadora em torno de 10 a 15 minutos, até que haja a perda do brilho inicial ou a cristalização inicial do gesso, para que assim possamos confeccionar a segunda parte, que é a base. Para a confecção da base do modelo, nós iremos empregar o gesso tipo 2 ou gesso comum. O fabricante preconiza para cada 100 gramas, que é o que nós iremos utilizar, são 40 ml de água e vamos deixar uma reserva na seringa em torno de 5 ml. Se houver necessidade, iremos acrescentando de 1 em 1 e se não houver necessidade, não acrescentaremos essa reserva, já que a manipulação do gesso aqui no laboratório será manual e não a vácuo. Então, seguindo a mesma conduta, primeiro colocamos a água, em seguida o pó que já foi previamente pesado, 100 gramas de pó, hidratamos e nesse processo de hidratação a gente já percebe que há necessidade de acrescentarmos um pouco mais de água. Então aqui a gente vai acrescentar mais ou menos 3 ml. E ainda observamos que a consistência do pó está arenosa. E aí manipulamos vigorosamente. A espátula tem que ser espátula metálica. E aí agora, a partir de agora, nós vamos levar o material para a confecção da base. Não há mais necessidade do vibrador. Com auxílio da espátula metálica, pequenas porções nós vamos colocar entre as retenções que foram feitas na primeira camada. Após o preenchimento, né, da segunda camada, recobrindo toda a camada inicial, indo até as bordas do molde, com o restante do material que ficou na cubeta, nós iremos colocar sobre a bancada, que no caso será uma placa de vidro ou uma pedra de azulejo, e em seguida adaptar o molde sobre essa base, comprimir homogeneamente dos dois lados ao mesmo tempo, até que o material escoe, tendo cuidado de que a base da moldeira fique paralela à mesa. Levamos o material que escoou para cima do material de moldagem. Cuidado para não recobrir a moldeira, senão vocês terão dificuldades de remover o modelo se a moldeira ficar recoberta. Então leva todo o material que escoou para cima do material de moldagem. Durante esse processo, você deverá ficar fazendo a contenção do conjunto para que não haja movimento. Avalia. Então, todo o material que escoou veio para cima do molde. Agora vamos esperar em torno de 50 a 60 minutos e não há nenhuma necessidade de você fazer o alisamento com o dedo molhado aqui lateralmente.
porque todo esse conjunto, ou seja, o modelo após removido do molde, será levado ao recortador de gesso. Após a remoção do molde, nós avaliamos o modelo, a presença de toda a área funcional, sem presença de bolhas negativas, né? Agora vamos levar todo esse conjunto ao recortador de gesso, para que a gente consiga finalizar o nosso modelo. Então, o recortador de gesso tem uma plataforma horizontal, onde o modelo será apoiado. E aí, segura firmemente o modelo e leva de encontro à placa. A região posterior deverá ser recortada a uma distância de meio a 1 centímetro da área funcional. O mesmo corte deverá ser dado na região anterior, então corte posterior e paralelo ao posterior à região anterior. Na hora que for fazer esse recorte, muito cuidado para que a lâmina do recortador não atinja os elementos dentários. Então, corte posterior e um corte anterior paralelo ao posterior. Lateralmente, o corte da base deverá seguir a forma do arco do paciente. Então, deverá ficar paralelo ao arco, deixando extensão preventiva de meio a 1 centímetro. Então, esse recorte dessa região deverá ser paralelo à região do arco. Então, recorte lateral, paralelo à região do arco. Recorte lateral, paralelo à região do arco. Então, ficamos com 4 faces. Nisso, agora, a gente arredonda as arestas. Então, o modelo inicialmente terá forma octagonal. Uma face, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Feito isso, com o auxílio de uma faca de gesso, a gente arredonda essas arestas. Esse corte lateral, ele poderá ficar nessa região ou então ficar centralizado. Então, a forma da base deverá ficar octagonal.